Boa noite, irmãs. Eu vou me apresentar de novo. Vixe, o tripé aqui tá. Isso. Pronto. Meu nome é Jessiane, mas podem me chamar de Jessi, eu até prefiro. Acho o nome muito grande para ficar Jessiane, né? E eu tenho 27 anos, sou daqui de Ilhéus, da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Sou ovelha de pastor Abraão, sou casada com o meu Igor, meu maridão, Alfredo. Eu sou professora também. Vou dar boa noite aqui para minha amiga Solange, que chegou na live. Seja bem-vinda, viu, Sol? Eu chamei ela para estar aqui com a gente hoje, ela veio. Ótimo. Sou professora aqui, sou pedagoga da rede municipal e recebi esse convite com muito tremor e temor da irmã Simone, que eu nem conhecia, eu amei estar conhecendo. É um prazer muito grande, viu? Eu admiro muito o seu esposo nas vezes que ele foi pregar lá na igreja e finalmente estou conseguindo te conhecer e é tão abençoada quanto ele. É um prazer estar aqui com as irmãs Obrigada. nesta noite, né? E o tema, né, que conversando com ela eu fiquei em dúvida entre dois, né? Mas esse foi o que acabou mais me inclinando, até pela situação atual, né? Que Deus, ele tem me ensinado, ele tem nos ensinado a estarmos satisfeitos nele, né? E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre este tema. O meu áudio tá legal? Tá baixo? Tá bom? Tá legal. Se cortar, você me avisa, tá bom? Tá. Tá, aí eu gostaria de iniciar lendo o versículo lá no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, o versículo 11, apenas a parte B. A gente vai iniciar só com esta passagem. Filipenses capítulo 4, versículo 11, a parte B. O apóstolo Paulo diz: porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Antes da gente chegar lá na satisfação de Deus, a gente vai conversar um pouco sobre o contentamento e sobre o descontentamento. Tudo que eu falei aqui agora, além da Bíblia, que eu estou utilizando, eu também utilizei um livro que eu li ano passado, da Nancy Wilson, Contentamento, que inclusive eu recomendo muito para quem não leu. Quem já leu pode falar aí nos comentários que a gente vê, mas eu recomendo muito a leitura que a autora ela traz de uma forma assim muito forte e profunda em relação ao contentamento, né? Porque, assim, nos dias atuais, a gente acaba vivendo uma vida frenética, não é? A gente se cobra muito, nós temos muitas demandas, a gente tem contas para pagar, a gente tem, quem tem filhos, né? Para alimentar, aluguel, compra, casa, são as necessidades básicas. A gente também tem a cobrança interna, e o que a gente pode estar começando a falar neste momento é sobre o nosso coração. O primeiro ponto, né, que eu quero trazer aqui é sobre o nosso coração, ele é tendencioso ao descontentamento. Aí a própria Nancy Wilson, ela vai dizer assim: se o contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus, então o descontentamento é rejeitar o que Deus está fazendo. É uma recusa de agradecer a Deus pelo que ele está fazendo ou pelo que ele já fez. Então, o contrário do contentamento é algo ruim. E o nosso coração, ele muitas vezes está inclinado ao descontentamento por conta do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, pois todos pecados pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. E o nosso coração, por conta do pecado, ele muitas vezes é inclinado ao descontentamento. A Bíblia também diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente não quer,
Isso a gente faz por conta do nosso coração, por conta do pecado. A gente se inclina ao descontentamento, a gente se esquece de tudo o que Deus fez, de tudo o que Deus representa nas nossas vidas. A gente também esquece dos nãos que Deus nos dá, que sempre quando Deus nos dá um não, é porque Ele está nos livrando de alguma coisa. A gente não sabe o que tem depois da curva, não é verdade? Mas Deus sabe. Ele sabe perfeitamente. Então, o não de Deus é benefício para a gente. Porque imagine se Deus fizesse tudo aquilo que a gente pedisse. Seria engraçado, né? Porque a gente pede mal. Muitas coisas a gente pede errado. Então, a gente acaba esquecendo de tudo o que Deus fez com a gente, de tudo o que o Senhor faz, e o nosso coração acaba ficando descontente. E eu vou também trazer aqui um trechinho que eu achei muito interessante, que me marcou muito, de Tim Keller, que inclusive estava no devocional Manancial desta semana, que eu esqueci a Marlana. Seja bem-vinda, Marlana, Laís, minhas amigas. Que bom que o povo está aceitando o convite. É... Ele diz assim, eu achei muito profundo. Eu não, como estava no devocional, então não tinha referência do livro que ele citou, né? Mas Tim Keller diz assim: eu me preocupo porque esqueço da sua sabedoria. Eu me ressinto porque esqueço da sua misericórdia. Eu cobiço porque esqueço da sua beleza. Eu peco porque esqueço da sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço da sua soberania. Então, aqui é ele trazendo mais uma vez, né, a questão do esquecimento, porque a gente fica descontente porque a gente esquece. Às vezes Deus ele não nos concede aquilo que a gente está pedindo no momento e a gente esquece de tudo que ele já fez. Eu não estou falando aqui apontando o dedo para ninguém, não, viu, gente? Eu estou apontando o dedo para mim mesma, porque mais para frente eu vou contar um testemunho pessoal aqui em relação a tudo isso que a gente vai ouvir. Que trecho, Laís? Foi no trecho de uma devocional desta semana, que eu não me recordo do dia, mas foi desta semana que a pessoa que escreveu lá no finzinho do devocional, ela citou esse trecho aqui de Tim Keller, mas eu não sei do livro. Mas, recapitulando, o primeiro ponto é o nosso coração, ele é tendencioso ao descontentamento. E o descontentamento é a gente rejeitar, de fato, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se a Bíblia diz que Deus é bom e a gente prova da vontade de Deus, a partir do momento que a gente tem descontentamento, a gente está rejeitando a bondade de Deus também nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, a gente descontente, a gente rejeita a vontade do Senhor. Eu estou correndo, estou falando muito, muito rápido. Para mim tá bom. Para mim tá bom. Bom, que bom. Então, continuando, né? O segundo ponto. O segundo ponto, isso aqui, gente, saiu eu conversando com meu marido, viu? Conversando com ele, a gente foi bolando assim umas coisas, porque se deixasse eu não escrever, Simone, eu até falando, né? A gente se empolga e a live encerra e a gente fica aqui ainda. Aí o É, segundo ponto é na escola do contentamento. Eu achei muito interessante, porque assim, vamos lembrar da época que a gente ia para a escola mesmo, né? A gente ia meio que obrigado, né? Senão perdia de ano. A mãe ficava retada, né? Hoje em dia o pai perde Bolsa Família, então a criança tem que ir para a escola. E vai para a escola aprender, não é verdade? Então, o contentamento, a gente vai compará-lo a uma escola. Mas é uma escola que você escolhe estar lá.
Se você escolhe ir para a escola do contentamento, muito bom. Mas se você escolhe ir para o descontentamento, o nosso coração ele vai ficar muito amargurado. A nossa mente vai esquecer ainda muito mais de tudo aquilo que o Senhor fez e de tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. A gente não precisa de nada de Deus, a gente só precisa dele. Que ele seja o nosso fundamento, a nossa vida, a nossa razão de viver. Porque se não for Deus, eu não sei para que a gente está aqui, né? Não sei para onde a gente vai, o que a gente faz, o que é ter sentimento sem Deus. E uma coisa até que Igor falou hoje para mim, eu achei interessante. O ateu, ele tem que ter muita fé para ser ateu, porque como é que olha para tudo que Deus fez no mundo e não acredita em Deus, não é verdade? Eles têm que ter, assim, fé em alguma coisa Mais muito forte. difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Então, o contentamento é como se fosse a escola. E um professor aqui na Bíblia, muito, muito bom, que a gente iniciou lendo no livro de Filipenses, e se a gente for ver o contexto, né, do livro de Filipenses, Paulo ele não cita assim só coisa alegria, alegria, coisa boa, né? Pelo contrário, ele nos traz uma forma assim o contentamento de uma forma muito profunda. Aí vamos reler o versículo 11 e a gente vai descer até o 13. Preste atenção, minhas irmãs, e quem tiver com a Bíblia aí, por favor, acompanhe. Filipenses 4:11. A partir da a parte B. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí Paulo vai e começa a descrever quais as situações que ele aprendeu. Ele descreveu o caminho, as séries que ele seguiu lá na escola, o que que ele aprendeu na escola do contentamento. Ele diz assim no versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele finaliza dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Finaliza não, porque tem mais coisa, mas a gente vai parar aí no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E é um versículo que a gente utiliza de forma isolada, né? Ah, eu vou conseguir passar nesse concurso porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir comprar aquela casa, eu vou conseguir aquele emprego, só fala coisa boa. Eu vou conseguir aquele marido, aquela esposa, porque eu tudo posso, não é? Mas a gente tira do contexto extremamente forte. Olha o tanto de coisa que Paulo. E aqui é resumido, né? Porque ele passou por muitas coisas e ninguém aqui quer viver, não, na pele de Paulo. Todo mundo só quer o quê? Ah, eu queria ser que nem Paulo, um grande missionário. Eu queria pregar, eu queria fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém quer não tá na pele de Paulo. Todo mundo quer as coisas boas dele, mas ninguém quer não passar fome, passar frio, ter escassez, o tanto de coisa que ele passou, que ele aprendeu. Aprendi o segredo, a minha versão diz, aprendi o segredo de estar contente. Porque ele passou por todas as coisas que ele citou aqui, porque ele estava com o Senhor. A primeira oportunidade que Paulo tivesse de escapulir, ele escapulia, mas ele estava com o Senhor. E ele fez para o Senhor. E ele deixa aqui para a gente registrado: aprendi o segredo de estar contente. Paulo esteve na escola do contentamento. E é onde Deus também quer nos ensinar, é na escola do contentamento. Onde Ele quer nos ensinar o segredo de estarmos contentes. É verdade. E também eu lembrei aqui, eu coloquei, que muitas vezes, Simone,
a gente acaba pedindo umas coisas a Deus. Eu sempre repito isso para mim mesma e nas oportunidades que eu tenho. Que às vezes a gente pede umas bênçãos ao Senhor, não material. A gente pede a Deus assim, ô Deus, me ensina a me alegrar em qualquer situação, me ensina a amar. Senhor, me ajuda a ter paz, eu quero ter contentamento no Senhor. E Deus, Ele nos concede os nossos pedidos, porque é louvável a gente amar, a gente se alegrar nele. Mas os meios que o Senhor usa, pode não ser os meios que a gente quer. Como é que eu vou aprender a me alegrar em qualquer situação? Se a minha vida só for coisa boa, é fácil? Não é fácil? Só É. alegria. Ah, eu sou alegre em Deus. Mas tira uma coisa, é aí que a gente descobre. É aí que a gente tem a oportunidade de se alegrar nele. Bota ali um chefe que te persegue, um colega que te persegue, um vizinho abençoado na sua vida, que bota o som de madrugada bem na sua porta. É para você odiar? Não. É uma oportunidade lá na escola do contentamento que Deus está nos dando de aprender a amar o nosso próximo. Deus, eu quero ter paz, as coisas vão ficar desestabilizadas ao nosso redor para a gente aprender a ter paz em Deus. Olha o tema, satisfação em Deus. Não é satisfação no meu marido, no meu trabalho, na minha família, no meu dinheiro, que eu não tenho. Não é satisfação na minha saúde, é em Deus. Satisfação em Deus. E é na escola do contentamento, de acordo com a vontade de Deus, é que a gente vai aprender. Falar essas coisas, para mim, é muito difícil. Muito difícil, porque eu ainda estou em um momento difícil, né? Não sei se eu estou saindo ou se eu estou entrando na parte mais difícil. Eu vou saber lá na frente, né? Mas Deus, ele tem me dado paz. E, gente, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardando as nossas mentes e os nossos corações, é o que importa. É o que importa, porque ao nosso redor, a gente liga a televisão, a gente vê na internet, são muitas notícias ruins, pessoas que a gente ama, que a gente conhece, indo embora. E a gente fica mal, fica triste, porque a gente é humano. Mas tendo a paz de Deus guardando nossa mente e o nosso coração, é o que nos dá ânimo para a gente continuar. E o termo guarda, eu li isso num comentário bíblico, aquele termo de militar, é como se fosse um guarda mesmo, aqui na nossa mente e aqui no nosso coração, protegendo, não deixando que as coisas ruins invada a nossa mente e o nosso coração para roubar a nossa paz. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento é literalmente guardando. E é uma oração diária que eu faço, tanto para mim quanto para o meu esposo, para minha família, para as pessoas, que a paz de Deus esteja literalmente guardando a nossa mente e o nosso coração, que é uma das coisas que a gente mais precisa, independentemente de como esteja a nossa situação, né? E o salmista lá no... Glória a Deus, menina, glória a Deus. Lá no Salmo 23, ele diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, gente, quando a gente entrar nessas escolas, a gente tem que sair com um diploma assim, ó. Aprendi o segredo de estar contente. A gente tem que sair com um diploma, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É esse diploma que a gente tem que sair da escola do contentamento, que não é fácil. Se a gente fosse abrir aqui, Simone, para cada 5 minutos de Hum, testemunho, ia ter que abrir várias lives, né? Porque é. não é fácil. Realmente não é fácil. Não seria, não, a Bíblia nos diz isso, que não seria fácil. Mas com o Senhor, que o jugo dele é suave e o fardo é leve, é isso que a gente precisa tomar posse na hora a gente não lembra. A gente se afunda
na tristeza, no desespero, a gente olha para o lado, olha para o outro, não vê perspectiva. Era assim que eu estava uns dias atrás, sem perspectiva. Nunca estive assim na minha vida, de olhar para frente e não ter perspectiva de nada. De nada, e independentemente da nossa vida acabar amanhã, a nossa perspectiva é eterna, está no alto, é eterna, não pode ser aqui. Mas ainda aqui, o Senhor tem muitas coisas boas reservadas para nós. Muitas. A gente não tem noção. Então, vamos lembrar que na escola do contentamento, a gente tem que sair com o nosso diploma. Aprendi o segredo de estar contente. E o terceiro e último ponto, eu fui breve. À vontade. É literalmente a satisfação em Deus. Verdade, Nalê. É muito necessária. Muito necessária. Agora sim, a gente vai entrar na satisfação em Deus. E Nancy Wilson, ela vai dizer no seu livro, que eu recomendo, viu, gente? Leiam o livro Contentamento. Nancy Wilson. Maravilhoso. É um livro pequeno, ele não é longo, mas vai deixar você assim extremamente, meu Deus, só dando aleluia. Isso, Litinha, isso mesmo. Foi isso mesmo, Litinha. No dia 29 de março, aqui ela citando da frase de Tim Keller, no devocional Esquecer de... meu Deus. Esquecer jamais. E sensacional. Isso mesmo. Isso mesmo. E a passagem que ele traz é esse mesmo. Esse devocional é maravilhoso, uma bênção. E a passagem que ele traz lá em Deuteronômio é justamente Deus falando para a gente, para o povo, né, não esquecer de tudo que ele fez, de tudo que o Senhor realizou na vida deles, para quando eles chegarem lá, na Terra Prometida, fazer casas, ficar rico, se casar, conquistar as bênçãos, o seu coração se eleve e comece a dizer: eu conquistei tudo isso por causa de mim, por causa da força do meu trabalho. E Deus fala para não esquecer, aí por isso o título, né? Esquecer jamais. E Tim Keller nos diz o porquê que a gente esquece de tudo, esquece da santidade de Deus, a gente peca, a gente se ressente porque esquece da misericórdia dele, porque o nosso coração, ele é inclinado ao descontentamento. E a Bíblia também diz: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E voltando aqui para a parte da satisfação em Deus, a frase que eu ia citar é: contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. É uma profunda, não é superficial. É uma profunda satisfação na vontade de Deus. E quando a gente tem a satisfação em Deus, é quando a gente tem o contentamento. E a gente vai escolher qual a vida a gente quer levar, se é uma vida de contentamento ou de descontentamento. Possa ser que inicialmente a gente esteja no descontentamento, mas quando o Espírito Santo do Senhor falar ao seu coração, volte para a escola do contentamento, porque é lá que a gente vai aprender. Isso mesmo, Litinha, Deuteronômio, essa passagem mesmo. E outra frase também, né, que eu queria ler, eu tô cheia de frase dela, para deixar o gostinho de vocês lerem o livro. O contentamento nos ensina a ler com os olhos de Deus, ou a ler com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo para a gente. Vou repetir. O contentamento nos ensina a ler com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo. Me chamou a atenção os olhos da fé, porque no momento a gente pode pensar que não tem história nenhuma aí na frente, como eu estava, né? Eu pensando assim, eu acho que
A história que Deus escreveu para mim vai até aqui, não tem mais nada lá na frente. Mas o contentamento, ele nos ajuda pelos olhos da fé, que é que esse versículo ou de Hebreus é o firme, 11:1. é o Hebreus último, 11:1. é o firme. Fundamento das coisas que se Isso, esperam e a prova das coisas que não se veem. isso, eu estava esquecendo a palavra fundamento. Isso. E é com esses olhos que o contentamento nos ajuda a enxergar com a fé. Mesmo que a gente olhe, não tenha chão, não tenha estrada nenhuma, mas com o contentamento ele nos ajuda a ter, né? Os olhos da fé. E vou contar um breve testemunho, né? Que eu ainda estou nele. Mas desde o ano passado, como eu falei que eu sou professora, as escolas fecharam e a gente ficou em casa, né? Fazendo algumas atividades assim em casa, né? Bem pouco mesmo, pelo menos a minha escola. Mas chegou no final do ano, nosso contrato encerrou, né? E aí, mas só que ano passado eu estava super bem. Não, tem que ser contente. Por quê? O verdinho estava caindo no meu bolso ainda. Mesmo em casa, o verdinho estava caindo lá na minha conta todo mês. Então, eu era super contente, estava super em paz, super tranquila. Mas este ano as coisas apertaram, porque o contrato não renovou, as escolas não voltaram presencial. E eu me dei conta que eu falei assim, nossa, eu estou há um ano em casa sem fazer nada. E começou a bater o desespero, porque o salário do meu marido, ele não cobre todas as nossas despesas, né? Ele tem muito desconto por conta do plano de saúde, os planos que ele bota para mim, então acaba descontando muita coisa, né? E não cobria. Aí vai eu procurar um monte de coisa para fazer. Não estava me sentindo mal, não estava me sentindo útil, engordando, focando feira em casa. E aí, não botando dinheiro em casa, né? Tava me sentindo, mas ele não me cobrava em momento nenhum. Ele, amor, descansa, a culpa não é sua. Mas eu comecei a entrar no descontentamento mesmo. Deus não deixou faltar absolutamente nada, nada. Mas ainda assim eu estava me sentindo muito mal, muito inútil. Queria trabalhar, queria estar com as crianças, queria estar ensinando, queria estar ajudando financeiramente. Sinto falta também de ajudar os meus alunos assim com o que eu posso e não estava tendo, né, essa oportunidade e não estava dando certo. Botei currículo, abri aula particular, ninguém veio, não teve um aluno para contar história para mim, não vinha nada, sabe? A fonte secou, literalmente. E eu ficava muito desesperada, muito triste, muito preocupada. E agora? E agora? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Eu literalmente achava que 2021 já estava perdido, porque a gente não tinha perspectiva nenhuma. Se as minhas duas amigas contratadas estiverem aqui, elas vão confirmar que nós não tínhamos perspectiva alguma de trabalhar, assim, sabe? Algo palpável, que alguém dissesse para a gente, não, vocês vão retornar. Não tinha. E nada estava vindo, nenhum aluno, nada. Sabe que é nada, Simone? É nada mesmo, nada vezes nada. E aí eu ficava muito assim, né? Muito mal e com vergonha, porque, poxa, tudo que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que Deus falava, eu joguei no lixo, né? E desespero, uma falta de, sem necessidade, sabe? Eu não consigo mensurar o que as coisas que eu pensava assim de desespero, mas eu não ficava chateada com Deus em nenhum momento, botava a culpa nele, mas botava a culpa em mim mesma, né? E então foi semana passada que o Espírito Santo mesmo, ele me lembrou assim, sabe, que eu não tinha colocado ele na frente de nada. Não coloquei Deus na frente de nada. Eu comecei o negócio de aula particular, não consagrei nem a Deus
Eu nem orei ao Senhor, falei, ô Senhor, me direciona aqui, se for de tua vontade, me dá aluno, te consagro aqui. Sabe, eu não fiz isso, eu só sabia murmurar e, sabe, esquecia muito, assim, de tudo que Deus representa na minha vida. Então, eu orei, chorei muito, 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 pedi perdão a Deus. E fiquei muito sem graça, a gente fica com vergonha, né? Depois de lembrar, assim, das nossas reações. Fiquei muito sem graça, com muita vergonha, mas eu entreguei nas mãos de Deus e Ele me deu paz. Me deu paz, eu pedi, ô Senhor, se for de tua vontade, me dá aluno, né? Mais alunos, assim, para eu poder. Eu estou ensinando sobrinho do meu marido, mas eu queria crianças, assim, em que eu pudesse cobrar o valor real, né? Ele é família, então não tem como. Aí eu queria aluno mesmo que pudesse eu contribuir financeiramente em casa. E nada acontecia. Então eu entreguei nas mãos de Deus e descansei. E eu lembro que eu pedi assim, em relação à seleção que teve aqui na minha cidade para professor contratado, né, no município. Aí eu pedi, eu falei, ô Deus, se for de tua vontade, bota lá meu nome no cadastro reserva. Só lá, porque eu nunca fui aprovada nessa seleção. Eu só entrava no cadastro reserva, então bota lá de novo, Senhor, sabe? E deixei para lá. Deixei para lá e continuei vendo a forma como eu poderia dar, tocar o negócio de aula particular, né? Mas aí foi esta semana que saiu o resultado final da seleção. Olha, gente, meu nome nunca saiu no aprovado. Saiu no aprovado. Eu fui Ei, aprovada, eu era a última da lista, mas eu fui. olha, viu? Quem que te Eu não colocou lá? acreditava. Deus, Deus. Né? Muitas pessoas me perguntavam assim: olha, você tem que ir atrás de um vereador, viu? Para poder te colocar lá dentro e tal. Eu falei: não, meu vereador é Deus, é Ele quem vai me botar lá se Ele quiser. Era isso que eu falava, mas por dentro eu ficava: eu quero um vereador. Deus é mais, né? Deus nem se compara, né? E então, saiu meu nome no aprovado, eu tremia muito. E na madrugada que eu vi, olha, certificado de jovem emocionada, porque eu fui no banheiro, vomitei, fiquei tremendo, senti dor de cabeça. Irmã, eu fiquei assim, porque eu não estava acreditando, eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Ontem eu fui lá, assinei meu contrato. Glória Parabéns. a Deus, obrigada. Aí eu tô na zona rural, enfim, eu não sei o que me espera, mas Deus é bom, eu sei disso. Ele tem me dado muita paz, porque, como é? Ele tem me dado muita paz porque não é fácil, né? Ser professor não é fácil, ainda mais do município. Mas ele tem me dado muita paz. Eu não sei o que me espera. Eu vislumbro, mas Deus tem me dado muita paz e é isso que eu quero, sabe? Porque quando a gente entende o que para que o Senhor ele nos chamou, eu sei que o Senhor me chamou para ensinar, disso eu não tenho dúvida. Então, onde eu tenho a oportunidade de ensinar, eu vou. É na igreja, é na escola, eu amo. Deus ele colocou esse sentimento no meu coração. Então, é difícil, é muito difícil, gente, ser professor no Brasil. É difícil mesmo. Mas eu tenho a satisfação em Deus e a alegria nele. E deu falta do sofrimento de ser professor. Nossa, me deu muita. Mas Deus é bom, minhas irmãs. Eu contei a história assim um pouco risonha, né? Só para quebrar o gelo, mas foi muito difícil, né? Muito difícil porque Deus ele realmente está fazendo um trabalhar na minha vida. E eu sei que quando a gente fala essas coisas, a gente passa por situações que nos provam aquilo que a gente prega, né? Que a gente precisa viver. Então, é o que eu tenho aprendido, que a minha satisfação não está no trabalho, no dinheiro, no meu casamento, na saúde. A minha satisfação, ela precisa estar no Senhor. E é o contentamento.
O contentamento, ele é a profunda satisfação na vontade de Deus. Nali colocou aqui nos comentários que eu já tinha uma indicação, é porque sai uma lista preliminar, né, que meu nome estava lá, mas as pessoas entram com recursos. E se o recurso ele é aprovado, mexe na ordem, né? Então, como eu era a última, eu tinha medo de descer. Eu falava, eu orei uma vez, eu falei, Deus, se for de sua vontade, segura eu ali. E se não for tudo bem, me ajuda a aceitar, né? Porque vai quem, se o meu nome descesse, outra pessoa subisse, era o justo, né? Era o justo. Mas Deus me manteve ali, na última, na rabadinha por pouco. Aí eu falei, minha filha, é assim que Deus faz mesmo, né? Até o último momento. Deus Mas tem o tempo dele, né, Jéssica? com certeza. Às E o vezes a seu? gente quer que Deus faça tudo no nosso tempo, na nossa hora. A gente pede uma vez, se Deus não atender, a gente já acha difícil, mas Deus tem o tempo dele, que também não é fácil a gente aceitar, né? A gente fala, mas é também por experiência própria, de pedir as coisas a Deus e passar um ano orando, 2 anos e Deus não atende. Mas aí, às vezes, quando aquilo sai da nossa cabeça, Deus vem e dá, né? Então, Deus tem o tempo dele. Exato. É porque eu vejo essas situações como Deus mesmo nos livrando de fazer com que aquilo que a gente deseja fique no lugar dele. Então, realmente, Deus só nos dá uma bênção quando ele vê que tá. Não, agora dá para receber a bênção, né? Mas eu não estou dizendo questão de trabalho, isso tudo assim, Deus, eu não tenho como explicar. Não estou dizendo aqui, olha, eu estou trabalhando porque eu aprendi tudo. Não mesmo, não mesmo. Ainda estou em processo, estou aprendendo. Deus nos ensina. Enquanto a gente estiver vivendo, nós vamos estar aprendendo, não é verdade? Então, que a gente possa ser que nem falar, que nem o apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode passar fome, pode ter fartura. A gente pode estar desempregado e pode estar empregado. A gente pode estar doente e pode estar com saúde. A gente pode estar sozinho, a gente pode estar acompanhado. Mas eu tudo posso em Cristo que me fortalece. E não podemos esquecer. Amanhã a gente pode até acordar meio borocochô, querendo esquecer, mas que o Espírito Santo de Deus nos lembre sempre, sempre, que nós precisamos ter contentamento em Deus, porque aí nós teremos a profunda satisfação em Deus. Então, eu me despeço por aqui, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui com as irmãs. Uma live bombando, 24 pessoas, não é para qualquer perfil, não, viu? Não é Ah, não. Muito gente. obrigada mesmo pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos ajude, né, a estarmos aprendendo, a estar contentes nele, glorificando o nome dele, levando o nome dele para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada, de verdade, pela oportunidade. Amém.